Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gushkin, aluna da Fixai, e hoje vamos falar sobre uma nova forma de medir a taxa de filtração glomerular. Para isso, convidamos o Dr. João Roberto Rezende Fernandes, preceptor da Residência de Clínica Médica do HIAE e médico do pronto atendimento do HIAE. E também dois residentes da Clínica Médica do HIAE, Márcio Trajano, que é R1, e o Rodrigo Carneiro Franco, que é R2. Doutores Márcio, João, Rodrigo, muito obrigada pela presença. Para começar, doutor João, qual que é a importância de se discutir sobre a taxa de filtração glomerular e quais mudanças tivemos nos últimos anos no seu cálculo e interpretação? Oi, Fernanda, muito obrigado pelo convite. Eu sou o João Roberto. A importância da taxa de filtração glomerular tem muito a ver com a doença renal crônica, né? A doença renal crônica é um problema de saúde pública, né? A gente tem uma alta prevalência aí ao longo de toda a história da humanidade em relação do mundo e no Brasil. E quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar e atuar, ajudar esses pacientes, nós vamos melhorar a sobrevida, o prognóstico e a qualidade de vida dos mesmos. Falando em taxa de filtração glomerular, no mundo ideal, a gente teria alguma substância para a gente dosar, de fato, a quantidade que ela foi filtrada e foi excretada, não sendo nem reabsorvida e nem secretada nos nossos rins. Das substâncias endógenas, a gente não tem uma que é considerada ideal, porque todas elas sofrem uma pequena alteração conforme a nossa função renal, conforme a secreção dos túbulos e tudo mais. No mundo terno, falando de uma secreção exógena, a gente teria, por exemplo, a inulina, que seria uma substância usada para a gente ter uma taxa de filtração glomerular bem precisa. Mas seu uso é restrito para estudos, né? Não é algo que nós produzimos, é algo difícil de se usar de forma rotineira. O que a gente tem, o que a gente acaba usando é a creatinina, né? Que acaba sendo secretada de forma constante no nosso organismo, mas tem muita relação com a nossa musculatura esquelética, e isso pode variar um pouquinho esses níveis de creatinina. E falando na creatinina, por mais que ela é filtrada de forma livre, ela também chega a ser secretada de 10% a 40% dos nossos néfrons. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma alteração de função renal, como a gente tem essa secreção de creatinina, a gente tem uma superestimação, calculando pelo clearance de creatinina, da nossa função renal. Porque muitas vezes, por mais que nós estamos usando a creatinina para fazer esse cálculo, como a gente tem essa secreção, a gente pode superestimar uma função renal, porque o nível de creatinina plasmático se mantém relativamente menor do que de fato seria. A gente tem várias fórmulas que usam principalmente a creatinina, né, para a gente fazer essas estimativas da taxa de filtração glomerular. Uma delas é o uso da urina de 24 horas, o paciente vai acumular urina ao longo de 24 horas, e a gente vai dosar tanto a creatinina da urina, quanto a creatinina do plasma, quanto o volume urinário. Não preciso nem dizer aqui quão difícil é fazer um exame desse, né? Além de você ter que acumular a urina ao longo de todo um dia, tem toda a questão das perdas que não são quantificáveis, então não é uma coisa de forma tão rotineira no nosso dia a dia. E aí a gente tem algumas fórmulas que usam para a gente tentar estimar essa taxa de filtração glomerular. Acho que a mais conhecida delas, que todos nós já tivemos contato, é a Crocroft-Gault, né? Que é aquela famosa 140 menos idade versus o peso, dividido pela creatinina do plasma vezes 72, e ainda multiplica por 0,85 se for mulher. Então, quando a gente fala dessa questão das fórmulas, geralmente eles olham idade, gênero, peso, altura, raça, para tentar compensar essa secreção que a gente tem da creatinina e tentar ser mais preciso na estimativa da taxa de filtração glomerular. Só que a gente sabe que essa taxa não é tão fidedigna. Então, sempre há estudos tentando criar novas fórmulas que tendem a ser mais precisas para a gente evitar uma superestimação da taxa de filtração glomerular. Em 99, a gente tem, de acordo com o estudo Modification of Diet in Renal Disease, uma fórmula, uma equação, que tem várias variáveis para nos ajustar nessa questão da taxa de filtração glomerular. Eles levam em conta a creatinina, idade, o gênero e a raça. E, basicamente, essa raça eles consideram negros ou não negros. E isso a gente já vai comentar daqui a pouco, né? Mas é algo que
difícil de quantificar, de você colocar de uma forma tão bipolar, negro ou não negro, né? Que foi estudado na época. Em 2009, de acordo com o Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, eles ajustaram essa fórmula do MDRD de forma que tentasse ficar mais precisa, porque essa fórmula do MDRD, ela tinha um pouquinho de variação em relação aos obesos e em relação quem tinha uma taxa de filtração glomerular normal ou próximo do normal. Todas essas fórmulas, né, elas são fórmulas extensas, então a gente acaba tendo aplicativos, sites que nos ajudam a calcular. E atualmente a gente tem sido recomendado a usar o CKD-EPI, que é essa de 2009. Falando também da questão das substâncias, a gente tem outra substância endógena que chama cistatina C. Essa substância é uma substância promissora, porque ela parece ter menos variação com relação de massa muscular, menos secreção quando a gente compara ela com a creatinina. E aí que a gente vai discutir os novos parâmetros que estão sendo utilizados para estimular a taxa de filtração glomerular. Excelente, João. Contando com esse panorama, é importante perceber o quanto que o médico precisa ficar atualizado quanto às os novos estudos que estão surgindo. Então, para isso, eu agora vou perguntar para o Dr. Rodrigo sobre um artigo que foi publicado em relação à associação da cistatina C da creatinina para o cálculo da taxa de filtração glomerular. Qual o motivo que resolveram fazer essa pesquisa da associação e qual a importância dessa descoberta? Boa noite, Fernanda. Boa tarde a todos os ouvintes. Dependendo do horário, bom dia ou boa tarde, na verdade. Fernanda, basicamente em novembro de 2021, saiu um estudo no New England Journal of Medicine que, traduzindo para o português não literal, seria algo como novas equações sem raça, baseadas em cistatina C e creatinina, para a estimativa da taxa de filtração glomerular. Atendo um pouco a questão da equação, né, da fórmula. Como basicamente que os autores fazem a formulação, né, de uma equação? De onde é que vem isso? Então, digamos que a gente pega aqui a população de São Paulo, né? Junta várias pessoas de São Paulo, 1.000, 2.000, 100.000 pessoas. A gente tem um conjunto de dados sobre essas pessoas. A gente tem idade, tem sexo, raça, altura, peso, comorbidades e afins, né? A gente pega essa população, faz uma medição da taxa de filtração glomerular o mais próximo possível, por exemplo, como o João comentou, com o uso da inulina. A gente tem uma taxa de filtração glomerular bem próxima que é a real do paciente, né? A gente considera, inclusive, o padrão ouro. E a gente tem, então, a população que a gente pegou, o conjunto de desenvolvimento, que a gente dá um nome técnico, e a taxa de filtração glomerular medida, né? E bota isso dentro de um gráfico. Esse gráfico nada mais é que o gráfico de dispersão, né? E a ideia de se formular uma equação, em primeiro ponto, é você tentar chegar a um valor onde o erro da taxa de filtração glomerular medida pela inulina versus a que você mede pela equação seja um mínimo, ou seja próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, melhor essa equação vai ser. E o objetivo, claro, é tornar a equação algo prático, que nos auxilie no tratamento, no diagnóstico e no manejo desses pacientes. Como o João falou, inulina não é uma substância facilmente disponível, ficar dosando durante 24 horas em todos os pacientes é complicado. Então, a ideia é essa, né? A gente pode montar as equações basicamente de algumas formas, dentre elas, por exemplo, uma regressão logística, uma análise multivariada, onde a gente pega várias variáveis dos nossos pacientes que a gente pegou no conjunto de desenvolvimento e tenta, através de uma fórmula, uma equação simples, chegar à taxa de filtração glomerular estimada. E foi basicamente isso que o estudo fez, né? Atualmente, o que nós temos, né? Vamos pegar o exemplo do CKD-EPI. Atualmente, a fórmula do CKD-EPI, digamos que seja A vezes a idade, B vezes a raça, C vezes o sexo ou gênero do paciente. O que nosso estudo tentou mostrar em novembro de 2021? Então, ele tentou formular novas equações baseadas somente em creatinina, baseadas somente em cistatina, ou os dois, baseado tanto em creatinina quanto em cistatina C. E para confrontar com as fórmulas atuais que nós temos, eles tentaram fazer isso de duas formas, né? Então, lembrando, CKD-EPI, A vezes a idade, B vezes o gênero, C vezes a raça, por exemplo. A primeira forma que eles fizeram foi, vamos simplesmente eliminar o C. Ficar, então, A vezes a idade, B vezes o sexo. E vamos ver o valor que dá através dessa fórmula. E a outra forma foi, vamos pegar desde o início, pegue o nosso conjunto de desenvolvimento, todos os pacientes que estavam naquele estudo bem inicial, bem antigo,
e vamos fazer uma nova fórmula do zero. Só que dessa vez a gente elimina a variável raça. Não existe mais raça entre os pacientes, todos têm a mesma raça. Então, eles tentaram fazer isso dessas duas formas e compararam com as fórmulas atuais. O que se chegou nesse estudo, né? Qual foi a grande discussão desse estudo? As fórmulas atuais, elas superestimam a taxa de filtração glomerular, tanto em pacientes negros quanto em não negros, mas tem uma boa concordância com a taxa de filtração glomerular medida, né, através da inulina, por exemplo. Quando eles formularam as novas equações, eles perceberam que a associação entre a cistatina C e a creatinina também superestimava a taxa de filtração glomerular entre pacientes negros e não negros, contudo com uma concordância maior em relação às fórmulas atuais. E fica uma pergunta, né? Se superestima, isso daí é bom de fato? A gente vai discutir isso posteriormente, né, que envolve a questão da raça. Mas se você tem uma formulação nova que superestima igualmente as equações antigas, as equações que a gente tinha previamente, mas que tem uma concordância maior, logicamente é super válido a gente utilizar uma nova fórmula, eliminando a raça como uma variável, né? Foi daí que surgiu a conclusão desse estudo, né, que novas formulações de equações baseadas em cistatina C e creatina, mas que desconsideram a raça, devem ser utilizadas na nossa atualidade. Inclusive, em guidelines, isso já está aparecendo. No UpToDate, a gente já consegue ler sobre isso, que a indicação atual é sim utilizar essa equação. E aí fica apenas uma ressalva desse estudo, duas ressalvas, na verdade. A primeira ressalva é que o conjunto de desenvolvimento que foi utilizado, né, todos aqueles pacientes que estavam dentro do grupo que foi formulado a equação, não só das equações atuais como das novas, eles têm apenas 14% de pacientes negros, ou seja, uma baixíssima representatividade, né? Talvez isso no futuro seja alvo de novos estudos, né? Nós temos sim que montar um novo conjunto de desenvolvimento que tenha a representatividade da população negra para que a gente consiga fazer uma estimativa melhor da taxa de filtração glomerular. Lembrando aqui que no Brasil, né, praticamente a maioria da nossa população é negra, é misturada, tem várias raças em conjunto, então a gente não tem como se basear em um conjunto de população que seja praticamente de pacientes não negros. Basicamente, né, o estudo traz para a gente que sim, essas equações novas baseadas em cistatina C e creatinina, elas têm uma boa concordância com a taxa de filtração glomerular medida dos pacientes e sim, ela deve ser usada na nossa atualidade. Muito bom, Rodrigo. Realmente, revisitar a metodologia do estudo para entender se ela é representativa de uma população é essencial para a prática clínica, né? E por isso que eu agora gostaria de perguntar para o Dr. Márcio sobre um artigo recente publicado no JAMA, que fala que essa associação é recomendada para diminuir as diferenças entre as raças. O que isso significa? Boa noite, Fernanda, todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje para bater esse papo com vocês. Sem mais delongas, vamos aos achados desse novo estudo. Bom, foi baseado nessa ideia central da existência de múltiplas fórmulas e possíveis divergências de resultados de acordo com a inclusão ou não da raça nessas fórmulas que esse novo artigo foi lançado. O nome atribuído ele foi intitulado Association of Estimated GFR Calculated Using Race-Free Equations with Kidney Failure and Mortality by Black versus Non-Black Race, que numa tradução livre seria algo como associação da taxa de filtração glomerular, utilizando equações que não levam em consideração a raça, e os desfechos, doença renal crônica e também a mortalidade em indivíduos negros e não negros. Esse artigo ele foi publicado agora, no dia 6 de junho desse ano, no JAMA. Então, a gente está conversando aqui no dia 12, nós temos um mês que o artigo foi lançado, e ele teve como objetivo comparar essas diversas fórmulas, como, por exemplo, a que trazia a creatinina isolada, ou ainda a cistatina isolada, ou ainda a junção delas duas, e os desfechos que eles objetivaram, que no caso eram os indivíduos que terminariam em terapia renal substitutiva, que são as populares diálises, além de também avaliar as taxas de mortalidade por causas cardiovascular e também mortalidade por todas as outras causas desses indivíduos, baseado no valor encontrado previamente por um desses cálculos. Ou seja, eles queriam ver qual dessas fórmulas previa com uma maior acurácia
o indivíduo que teria no futuro maior mortalidade. E o que eles fizeram? Eles pegaram 8 coortes dos Estados Unidos, que já haviam sido feitas entre os anos de 1988 e 2018, e fizeram uma análise retrospectiva avaliando essas coortes, no esquema que a gente conhece como uma coorte histórica. Então, no caso, foram avaliados 62 mil participantes, aproximadamente, dos quais 2/3 se autodeclaravam não negros e 1/3 se declaravam negros. E esse estudo levou a alguns resultados. O que eles acabaram encontrando foi que a equação que a gente utiliza hoje, mais comumente, que é aquela que leva a creatinina isolada, sem levar em consideração a raça do indivíduo, ela acaba por subestimar justamente uma diferença entre as raças que, de fato, existe. Ou seja, eles viram que, sim, existia uma diferença nos desfechos dos pacientes ao longo do tempo, de acordo com a raça. Porém, no fim do estudo, foi visto que indivíduos negros tinham uma taxa de filtração glomerular superestimada com essa fórmula que a gente utiliza mais comumente, essa que leva em consideração a creatinina isolada. Dessa forma, o que acontece? A gente, médico, acaba demorando um pouco mais para enxergar o real dano renal nessa população em questão, quando a gente se vale dessa forma. E aí, qual que é a conclusão disso? No que isso implica? Implica que as intervenções precoces que poderiam existir e poderiam vir a evitar os desfechos negativos, ela acaba não acontecendo. Então, a recomendação final disso tudo foi que, já que raça é uma construção social e não biológica, e dessa forma é praticamente impossível nos valermos desse fator para a construção de uma equação, o melhor é que a gente use a fórmula que une creatinina e cistatina C, porque essa fórmula ela tende a minimizar uma chance de erro da estimativa real da taxa de filtração glomerular em qualquer que seja a população que a gente esteja estudando. Excelente. Agora, movendo para a última pergunta, vou deixar aberta para vocês. Como que vocês acreditam que todos esses achados dos últimos estudos vão impactar a medicina e já estão impactando a prática clínica atual? Então, acho bem interessante todos esses pontos levantados pelos meninos, né? Essa questão de raça é algo muito difícil de ser estimado como raça negra, raça não negra, principalmente num país como o nosso, que é mixigenado. A gente tem todas as raças, todos os povos, né? E raça, como bem disse o Márcio, muitas vezes é uma construção social, né? E a gente ter como forma negro ou não negro na hora de calcular uma taxa de filtração glomerular é algo muito, muito subjetivo. E a gente agora ter estudos que dispõem de outros métodos que sejam mais precisos e não necessariamente precisam ter essa diferenciação entre negros e não negros, é algo que no futuro com certeza vai ter toda a diferença para a gente tentar ser cada vez mais preciso em relação à função renal dos pacientes e às condutas que devem ser tomadas a partir de então. A gente sabe que não são todos os serviços de saúde, não são todos os laboratórios que estão preparados para fazerem a dosagem da cistatina. Estamos aqui para disseminar esse conhecimento, né, para os colegas médicos e estudantes de medicina, e como essa nova fórmula, usando a creatinina e a cistatina, vai ser mais precisa e acurada em relação ao cálculo da taxa de filtração glomerular. Eu acho que é bastante disso do que o João falou, Fernanda. Em primeiro lugar, né, a gente tem que lembrar que a nossa população, infelizmente, a gente tem uma grande disparidade no SUS versus serviços particulares. A gente sabe que a população padece de uma equidade ao acesso à saúde gigantesca, e eu acho que é nosso dever como médico reduzir ao máximo a disparidade da equidade que existe nos pacientes, né? A gente sabe que a população negra, a população com baixa renda socioeconômica, eles têm uma dificuldade de acesso à saúde. E se nós, como médicos, profissionais de saúde, dificultamos ainda mais o acesso dessa população a serviços de saúde, a um tratamento adequado, eu acho que a gente não está praticando uma boa medicina, né? Então, eu acho que é mandatório, sim, a gente inserir na nossa prática o uso dessa equação, dessa forma, trazendo mais equidade à população negra, trazendo um diagnóstico mais precoce, trazendo um tratamento mais adequado a eles, né?
mas, claro, a cistatina C, como o João falou, é cara de ser dosada, né? Mas eu acredito que ao longo dos anos, com a maior inserção dessa substância na prática, com mais solicitações, com o conhecimento de que essa substância ela vai gerar benefício para a população, é possível que os laboratórios, com o passar do tempo, tornem a medição da cistatina C cada vez mais barata, né? E a gente consiga, de fato, inserir essa equação nova na nossa prática. Atualmente não é uma coisa prática ainda, de fato, né? E lembrando também que essas equações novas elas não podem ser utilizadas na população em terapia intensiva, tá? Então, é mais para medições ambulatoriais, para pacientes que estão relativamente bem, né, que a gente consegue utilizar essas equações. E só para complementar, primeiramente, concordo plenamente com o que foi dito pelos colegas aí anteriormente. Por mais que a aplicabilidade ainda seja um pouco fora da nossa realidade, em função dos custos dessa associação, e aqui até deixo como curiosidade, eu fiz uma pesquisa onde, para se calcular no laboratório a creatinina, o valor seria aproximadamente R$6, já a cistatina C seria algo em torno de R$120. Apesar dessa aplicabilidade estar um pouco fora da nossa realidade, o primeiro ponto é isso que o Rodrigo falou. Nós temos sempre que tentar oferecer a melhor medicina para todos os nossos pacientes e querer que isso seja a realidade para os nossos pacientes. Mas fora isso, acho que um dos intuitos dessa nossa apresentação, desse nosso bate-papo, é tornar essa informação ao alcance de todos. É importante que a gente esteja sempre atualizado, é importante que a gente saiba o que há de mais novo, é importante a gente buscar o que há de melhor para exercer a nossa medicina. E até para quem está aí no universo das provas, é interessante saber que isso foi lançado, porque em breve pode pintar uma questão aí falando sobre isso. Excelente. Então, é questão de ficar atualizado, entender que a prática tem que seguir os melhores testes, as melhores atualizações e depois, de alguma forma, os custos vão se adequando, né, para ficarem mais acessíveis para a população. Esse tem que ser um olhar do médico. Muito obrigada, Dr. João, Dr. Márcio, Dr. Rodrigo, pela participação. A discussão foi muito esclarecedora, trouxe um panorama histórico, né, do cálculo da taxa de filtração glomerular, mostrou dados epidemiológicos até o lado financeiro, então foi muito interessante discutir com vocês. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.